Talvez quando nós compramos um eletroeletrônico, ou talvez um veículo, ou talvez um objeto como um eletrodoméstico, com certeza todos nós queremos usá-lo, mas talvez com pouco uso, talvez de alguns dias ele comece a apresentar problemas. Está na garantia, então vamos levar até o técnico lá, o mecânico, para consertar. Volta para casa, mais um pouco, começa a aparecer outros problemas. Volta novamente lá para o conserto, e assim sucessivamente. Qual é o seu sentimento? Frustração, decepção, não é verdade? É assim que a grande maioria das pessoas também se sente com respeito aos governos humanos. Entra ano, sai ano, muda governo, entra governo, e os problemas continuam, aliás, aumentam. Portanto, nós vamos nesse discurso fazer um paralelo entre o que os humanos são limitadíssimos para conseguir governar, em relação àquilo que nós esperamos, que é o governo de Deus, ou como o tema do discurso, quem está qualificado para governar a humanidade? Nós totalmente neutros com respeito à política do mundo, não nos envolvemos com isso, porque nós sabemos que Jesus Cristo já é o Rei que está reinando lá nos céus. Agora, é claro que os governantes humanos, de certa forma, eles desejam melhorar as coisas lá no seu país, onde eles atuam, ou na região em que eles exercem o seu poder. E aí, em muitos lugares é feito até uma campanha para que elegem lá um cidadão ou uma cidadã para governar o país. Mas até que ponto esses governos eles estão sendo eficientes em atender às necessidades da população ou da região onde eles estão vivendo? Se nós analisarmos alguns tipos de governos, nós percebemos como que a situação deles não melhora a situação da humanidade ou das pessoas. Por exemplo, em alguns lugares existe a monarquia. A monarquia ela é exercida por um rei ou uma rainha ou algo assim. E na grande maioria não tem eficiência muitas, porque eles mantêm isso apenas como uma tradição. Então o rei ou a rainha estão lá apenas como uma mera amostra para o povo para manter a tradição. Então as monarquias refletem também a imperfeição dos governos humanos. Depois nós temos as aristocracias, que é o governo exercido geralmente à força pela nobreza ou por alguém que tem dinheiro, posses e assim por diante. Isso acontece em muitos países e principalmente os governantes são escolhidos à base ou consanguínea ou por meio ou por causa do dinheiro, do poder aquisitivo. E por fim, as democracias, que são as que mais a população conhece. Mas elas também refletem a limitação dos governantes. Ou bem como a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 10, versículo 23, que não é o homem nem mesmo a dirigir os seus passos. Bem, se um ser humano não consegue nem dirigir o seu passo sem a ajuda de Jeová Deus, imagine dirigir o passo de uma multidão, de milhares ou talvez de milhões de pessoas. Assim, toda a forma de autoridade que o homem inventou, ela tem sido um fracasso total. Sabem por quê? Veja como a Bíblia responde isso, querendo abrir aí as suas Bíblias, em Eclesiastes no capítulo 8, versículo 9. Veja por que eles fracassam. Eclesiastes 8, 9 diz: Eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu prejuízo. E não é verdade? Não é isso que está acontecendo? Entra ano, sai ano, os governos cada vez mais pioram as situações ou a situação da sua população ou do país onde estão governando. Mas é interessante que o governo que Jesus Cristo fará é totalmente diferente, inclusive as propostas que são apresentadas por ele são totalmente diferentes das propostas que os humanos oferecem a nós. Em contraste com os fracassos dos governos humanos, por exemplo, os milagres que Jesus fez demonstram que ele é capaz de satisfazer as necessidades mais necessárias de cada ser humano, coisa que nenhum governante, por mais poderoso que seja, ele consiga fazer.
Então nós vamos analisar aqui pelo menos 5 questões, 5 características, e vamos fazer uma comparação entre o que os governos humanos têm feito nesses em torno de 6.000 anos que Jeová permitiu que o homem governasse a terra, em relação ao que Jesus vai fazer. Vamos falar um pouco sobre a questão da economia. Nós sabemos que, principalmente desde que aumentou aí a questão da Covid-19, parece que a situação financeira da humanidade piorou gradativamente, ou muito mesmo. Nós sabemos que hoje milhares de pessoas morrem todos os dias de fome, e isso tem piorado cada dia mais. Calcula-se uma pesquisa mais antiga que mais de 1 bilhão de seres humanos, talvez hoje à noite, vão dormir sem ter colocado nada no seu estômago. Isso gera um monte de problemas. Mas veja a diferença de Jesus Cristo. Abram aí as suas Bíblias, nós vamos até considerar alguns milagres que Jesus fez, mostrando a comparação, e que não tem nem como comparar, aliás, com os governos humanos. Abram aí as suas Bíblias e vejam esse milagre que Jesus fez com respeito à alimentação. Mateus capítulo 14, o versículo 19 ao 21. Mateus capítulo 14, 19 ao 21 diz assim: E mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, proferiu uma bênção. E depois de partir os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos deram às multidões. Assim todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Qual governante humano que conseguiria fazer isso, um milagre, com pouca coisa, sustentar uma população gigantesca? Jesus fez isso, com pouca coisa, né? Pães e peixes, ele conseguiu sustentar aí, pelo menos, saciar a fome de pelo menos mais de 10.000 pessoas. Além da questão alimentícia, nós podemos dizer que o governo de Deus vai providenciar moradia excelente para todas as pessoas. Lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 21 em diante, lá diz que cada um vai construir sua casa. Também fala que cada um vai plantar o seu vinhedo, as suas frutas e assim por diante. E diz que também não vai haver desemprego, porque todos vão sentir satisfação no seu trabalho. Quantos de nós aqui talvez trabalham naquilo que gostam? Talvez poucos. Trabalhamos por necessidade para sustentar a nossa família. Mas no novo mundo, sim, teremos tudo isso debaixo do reino de Deus. Cada um vai fazer sua casa, plantar as suas coisas, usufruir do seu trabalho. Quanta satisfação não terá? Qual governo terreno que consegue oferecer isso? Trabalho satisfatório e assim por diante? Nenhum. Vamos mais à frente, um segundo ponto: desastres naturais. Aliás, nesses últimos anos, estamos enfrentando muitos desastres naturais. Terremotos, enchentes, tufões, ventanias, incêndios, né? E os governos humanos, em geral, não estão preparados para prover ajuda às pessoas. Por exemplo, até mesmo nações ricas não têm conseguido dar aos seus cidadãos, por exemplo, a segurança necessária. Há muitos anos atrás aconteceu, por exemplo, um desastre com o Katrina, que era um vendaval que houve nos Estados Unidos, e milhares de pessoas perderam a vida, mesmo num país, podemos dizer, rico ou de primeiro mundo. Então, mesmo esses lugares não estavam preparados para enfrentar esse desastre. Mas olha a diferença do rei já empossado lá nos céus. Abram as suas Bíblias em Marcos agora, capítulo 4, versículo 37 ao 39. E tente imaginar se algum ser humano conseguiria fazer isso. Marcos capítulo 4, 37 ao 39. Levantou-se então uma violenta tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Assim eles o acordaram e lhe disseram: Instrutor, o senhor não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-se. E o vento parou e houve uma grande calmaria.
Já imaginaram um governante talvez dizer isso para um terremoto, ou para uma enchente, ou um vendaval, para que pare? Nenhum humano tem essa capacidade, mas Jesus fez isso. Portanto, controlar as forças da natureza em benefício da humanidade, sim, isso será possível debaixo do governo do reino de Deus, o qual Cristo é o Rei. Uma terceira situação, cuidados com a saúde. Aliás, hoje é o que mais a população no mundo inteiro pede, né? Saúde, não é verdade? E os governos hoje enfrentam um grande desafio de prover a assistência médica adequada aos seus cidadãos. Alguns países a situação é calamitosa com respeito a isso, e nós estamos ainda convivendo com uma epidemia. Milhões de pessoas perderam a vida e outros tiveram as suas sequelas por causa da doença da Covid. Mas veja a diferença de Jesus Cristo. Abram aí as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 15 e o versículo 30. Olha como o nosso rei resolveu aí um problema. Mateus capítulo 15, versículo 30, diz assim: então grandes multidões se aproximaram dele, trazendo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocavam aos seus pés, e ele os curava. Que bom se nós tivéssemos hoje um rei assim, ou um governante que fizesse isso. Mas os homens, o ser humano é limitado. Somente nosso rei, Jesus Cristo, fez isso em pequena escala. Portanto, Jesus Cristo ele vai curar todos os males, vai eliminar todas as doenças. E não só doenças crônicas, mas todo tipo de dor. Por exemplo, quem aqui não está sentindo talvez um ou outro tipo de dor? Dor de cabeça, talvez dor no estômago e assim por diante. Mas a Bíblia diz que, lá em Isaías 33, 24, diz que ninguém vai dizer, estou doente ou estou com dor. Isso debaixo do governo de Deus, o qual Cristo, o Rei. Ele também fará uma outra coisa, com os idosos. Talvez uma das fases mais difíceis, do ser humano, é quando começa a envelhecer. Ninguém aceita isso como uma coisa normal. Mas a Bíblia diz que os idosos vão ter novamente um vigor juvenil. Jó capítulo 33, versículo 24. E nenhum governante humano pode se comparar a Jesus Cristo, por exemplo, na capacidade de restaurar a vida. Esse milagre que Jesus fez é algo notável. Talvez muitos hoje conhecem a verdade por causa disso que Jesus fez. Vamos ver? Abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, os versículos 38 ao 42. Olha o milagre que Jesus Cristo fez. Diz assim: assim, chegaram à casa do presidente da sinagoga, e ele viu o alvoroço e os que choravam e lamentavam em alta voz. Depois de entrar, disse-lhes: por que vocês estão chorando e fazendo este alvoroço? A menina não morreu, ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele, com desprezo. Mas depois de mandar que todos saíssem, ele levou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. E entrou então onde a menina estava. Então, pegando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido significa: menina, digo-lhe, levante-se. E a menina se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram conter de tanta alegria. Dá para entender, se colocar no lugar dos pais dessa menina de 12 anos? A alegria deles, né? Porque era algo que já tinha perdido, não tinha mais como retornar. E Jesus retornou uma jovem menina a viver novamente. Qual governo humano que conseguiria fazer isso? Impossível. E Jesus conseguiu, pelo menos 3 pessoas ele trouxe à vida novamente, mostrando que isso vai ser possível fazer em grande escala, onde bilhões de pessoas que já morreram vão voltar a viver novamente. Portanto, podemos dizer que os cuidados com a saúde vão ser uma das prioridades desse governo de Jesus Cristo.
Também a questão da proteção é um outro ponto que queremos analisar, o quarto. É interessante que Jesus ele exerce poder até mesmo sobre criaturas espirituais sobre-humanas. E nós sabemos que hoje o mundo inteiro jaz no poder do maligno. E nenhum humano tem essa capacidade de lutar contra essas forças. Mas olha o que Jesus fez. Abram aí as suas Bíblias em Mateus capítulo 8, versículo 16. Veja como que ele tem esse poder até de lidar com seres sobre-humanos. Diz assim, Mateus 8, 16. Depois de anoitecer, levaram-lhe muitas pessoas possessas de demônios, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes. Nós sabemos que hoje, em algumas religiões, tem-se esse costume de expulsar demônios. Mas, na realidade, isso somente Jesus conseguiu fazer quando esteve na Terra, ter esse poder sobre-humano, sobre criaturas espirituais. Nenhum ser humano tem hoje essa capacidade de fazer isso. E é interessante que quando Jesus fez isso de expulsar demônios, diz que esses demônios que se tinham possuído dos corpos dessas pessoas tiveram que obedecer às ordens de Jesus Cristo e aí libertar as pessoas que eles tinham possuídas. Portanto, os demônios obedecem a Jesus Cristo quando ele dá uma ordem. E os demônios, é claro que não são mais poderosos, aliás, são mais poderosos do que nós como humanos. E o principal é que esses demônios, eles apoiam os governos humanos. Por isso mencionado lá em 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no poder do maligno, ou de Satanás, o diabo e seus demônios. Portanto, hoje Jesus ele protege os súditos do reino dele, do controle demoníaco. E nós sabemos que futuramente Jesus Cristo vai eliminar Satanás junto com todos os espíritos maus, ou seja, com todos os demônios que apoiam a ele. Ao destruir todos os verdadeiros inimigos de Jeová Deus e de Jesus, Jesus vai ter sido usado por Jeová para também acabar com todas as guerras, porque os causadores de guerras hoje são justamente Satanás e os seus demônios, que instigam as pessoas ou os governos a brigarem ou guerrearem. E por último, a questão da ecologia, né? Fala-se muito hoje sobre isso, faz-se congressos, reuniões, eventos, e no final disso tudo, praticamente nada é resolvido, ou muito pouco. E nós sabemos que a destruição do meio ambiente se tornou um assunto preocupante, né? O calor que está aumentando, a situação está cada vez piorando. Mas Jesus Cristo, ele disse que ele vai arruinar os que arruinam a terra, lá em Revelação ou Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. E assim uma convivência pacífica entre humanos e animais vai se tornar uma realidade. Lá no livro de Isaías 11, 6 em diante, fala sobre os animais vivendo em harmonia com os próprios seres humanos. Dessa forma, a terra então inteira será transformada num paraíso. O que nós acabamos de considerar aqui é apenas uma pequena amostra do que o reino de Deus vai fazer, do que Jesus vai fazer por cada um de nós seres humanos. Assim, não tem como contestar que Jesus Cristo não está qualificado para governar. Sim, ele está qualificado para governar. O reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, ele vai ser bem-sucedido, porque ele não tem as limitações que hoje um humano tem. Por exemplo, os governantes, nós sabemos que talvez até tenham um bom projeto, mas talvez que durante o tempo em que ele exerce o poder, ele não vai conseguir fazer aquilo, porque vai mudar. Os seres humanos podem morrer, mas o reino de Deus não, é um reino ilimitado, vai durar para sempre. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele possui todos os tesouros, a sabedoria e o conhecimento, conforme diz a Bíblia. Os governos humanos, nós sabemos que são limitados, são imperfeitos, e em geral, convivemos com isso, né? A motivação desses governantes, na sua grande maioria, é errada. Mas Jesus, diferente dos governantes humanos, ele é leal, cândido, imaculado e separado dos pecadores. Tanto que nesses milagres que nós vimos que Jesus fez, ele sequer cobrou um centavo das pessoas que ele curou, ou dos que ele alimentou, ou dos outros milagres que ele fez. Será que um ser humano, um governante, faria isso de forma como Jesus fez? É claro que não.
E nós sabemos que os governos humanos, então, eles são falíveis, eles terminam, muda-se de governo, e geralmente os sucessores, por uma questão até de egoísmo, não vão querer fazer aquilo que o seu antecessor fazia, querem fazer coisas diferentes. Então isso acontece porque o ser humano, ele é infalível, ou ele é falível e tem a motivação errada. Os humanos, muitas vezes, eles se sentem tentados a usar também o seu poder para fins egoístas. E nós vimos isso, ou estamos vendo isso em várias partes do mundo. Mas Jesus jamais usou o seu poder, ou o poder que Jeová lhe deu, para ter vantagem pessoal ou até mesmo para maltratar outras pessoas. Mesmo quando ele estava cansado e as pessoas iam atrás dele para tentarem ser curadas ou para ouvir o que ele tinha a dizer, ele nunca se cansou de ajudar essas pessoas. Portanto, é um rei que não vai se cansar de nos ajudar ou de ajudar a transformar essa terra num lugar como devia ser. Agora, o que nós queremos e devemos fazer? Bom, nós queremos apoiar esse reino messiânico. Aliás, estamos fazendo isso, por divulgar esse reino a todas as pessoas e viver em harmonia com aqueles que serão súditos desse reino. Agora, muitos acreditam que Jesus realmente existiu, mas poucas pessoas têm fé que ele realmente é o governante do reino de Deus. Muitos têm aquela imagem de Jesus Cristo como sendo aquele bebezinho, né? Ou então como aquele que morreu num madeiro, usam até um termo diferente. Não vejam Jesus como um rei poderoso que está governando desde os céus e prestes a exercer mais poder por trazer destruição a esse mundo iníquo. E existem muitas evidências de que ele assumiu o poder e já está reinando lá nos céus. Por exemplo, nós sabemos que desde 1914 para cá, o mundo inteiro tem complicado mais a situação. Os aumentos daquilo que é errado têm sido constantes. O que aconteceu nessa ocasião? Bom, nessa ocasião, Jesus Cristo exercendo o seu poder, o primeiro ato do governo dele foi jogar Satanás e seus demônios aqui para a terra. E a Bíblia diz que ele ficou irado com isso, não gostou. E veio com grande ira aqui para a terra, porque ele sabe que o tempo dele é limitado. Então esse foi o primeiro ato do governo de Jesus Cristo. E nós incentivamos aqueles que ainda não entendem plenamente a fazer o entendimento, ou entender melhor, ou estudar para ampliar o seu entendimento sobre esses fatos, de como Jesus já começa a exercer o seu poder. E saber que Jesus Cristo está qualificado para governar a humanidade, deve nos motivar sempre a fazer algo. O que é? Abram aí as suas Bíblias no Salmo 2. Salmo 2 e o versículo 12. Veja o que nos deve motivar a fazer para apoiar esse reino messiânico. Lá diz assim: honrem o Filho para que Deus não se ire e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Felizes todos os que se refugiam nele. Se observarem nesse Salmo 2, 12, tem uma palavra ali, na palavra honrem, tem um asterisco, que na nota diz beijem. Então, quando se compôs este salmo, o beijo era uma expressão de amizade ou de afeição. E era uma maneira comum de se cumprimentar os convidados quando chegavam a casa para uma refeição. Beijar também era um ato de lealdade ou de fidelidade. Portanto, neste versículo do Salmo, Deus manda que as nações beijem, ou seja, acolham o seu filho como rei ungido. E é isso que nós queremos fazer. Nós devemos receber a ele calorosamente. Como devemos fazer isso? Justamente por nos adequar ou ser obedientes àquilo que Jeová Deus, seu Pai, exige de nós. E até mesmo nós sabemos que reis receberam ordem de se sujeitar a Jesus Cristo. Queremos aprender mais sobre esse governo de Deus às mãos de Jesus Cristo e também ajudar outros a fazerem a mesma coisa. Assim você receberá bênçãos desse atuante reino de Deus que vai ser em breve trazer alívio à humanidade. Assim, a pergunta que resta ou que foi feita no início: quem está qualificado para governar a terra ou a humanidade?
As evidências não deixam dúvidas. Jesus Cristo não só está apto para governar, como já está atuando em benefício daqueles que confiam e fazem a vontade de Jeová.